vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no meu canal pessoal, canal J. Silva. Pois é, eu estava tentando agora, né, fazer uma gravação e eu estava pontuando nela que a gente tem que aproveitar esses momentos, pois é, momentos estes em que a gente sente aquela impulsão para poder realizar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A bem da verdade, não é assim, eu vou fazer e pronto, não, tem que ter aquela impulsão, tem que sentir da parte de Deus, e quando isso acontece, claro que tudo passa a ser de uma certa forma mais, como é que eu diria, mais realista, né, mais contundente, mais espiritual, né, para ser mais exato. E é bom a gente esperar o momento da inspiração para poder ir lá e fazer. Bom, eu acredito que esse é o momento e é por esta razão que eu volto aqui, justamente para trazer para vocês, até porque não é fácil a gente chegar aqui e fazer uma gravação, e às vezes a gente até faz, e depois a gente vai fazer aquela edição, e no momento da edição a gente fica observando, e aí você para e calma aí, esse negócio aqui não tá bom. A bem da verdade, a mensagem que eu vou pontuar hoje, ela vai falar sobre a igreja de Sardes. Aí você pergunta, poxa, mas você não já falou sobre Sardes? Não falei ainda. Na verdade, eu cheguei até a pontuar 2 gravações e cheguei até a fazer uma em live, inclusive. Mas o que levou você a vir novamente fazer uma gravação que você já fez? Porque, na verdade, o que acontece? O meu hall, né, o meu hall ali de suporte, né, na verdade tinham tinham 3 mensagens, na verdade, 3 mensagens, uma já foi alocada no YouTube, sendo que eu vou tirar de volta porque ela não foi editada. Então, 3 mensagens que foram gravadas e eu precisei fazer uma edição sobre essas gravações. Inclusive, uma delas foi agora recente, na sexta-feira, que foi uma mensagem que foi aplicada e ela está tendo aqui um bom número de visualizações. Quero agradecer ao pessoal que está assistindo, né, a mensagem de sexta-feira, onde a gente pontuou, né, o homem a quem o rei deseja honrar, baseado no livro de Esther, no capítulo 6, no versículo 9. Diga-se passagem, uma mensagem extraordinária, onde eu mesmo me surpreendi com o que Deus fez. Pois é. E no domingo nós pontuamos, inclusive, um curso de obreiro que a gente estava fazendo em uma igreja lá na Taquara. Foram 4 domingos seguidos e ontem foi o último domingo. E essas lições também foram gravadas. Eu perdi uma, mas 3 delas eu consegui salvar e elas estão alocadas aqui agora no meu canal também. Então essas lições e mais a gravação automaticamente sobrecarregou aqui a criança e eu precisei me desfazer da mensagem gravada, tá, sobre Sardes, para eu poder ter espaço. Eu ainda preciso de um aparelho com uma quantidade de suporte muito maior do que esse. Na verdade, eu tenho mais ou menos ali uns 200 gigas aproximadamente, mas não está sendo suficiente, porque tem um cartão de memória também que ajuda, né? Mas eu preciso de um que tenha muito mais do que isso. O meu auxiliar aqui, ele é fraquinho, né? Ele só tem 32 gigas, muito fraco, tadinho, não aguenta nada. Tá? Então, enfim, eu preciso realmente aí adquirir um novo aparelho. Enquanto eu não adquiro, a gente vai dando continuidade. Então, por isso, tá? Dentro dessas dificuldades, eu acabei me desfazendo da mensagem para pontuar essas que foram colocadas recentemente. Só que agora me livrando aí, claro, de um peso, né, dessas mensagens que já foram lá para dentro do canal e me deixa aqui automaticamente, né, o aparelho livre para eu poder pontuar essa gravação. Tá? Eu espero que você tenha paciência, né, de ouvir essa explicação. Caso você não tenha, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente antecipar aí o vídeo já a partir de 4 minutos e 53 minutos e você vai ouvir a mensagem. Porque agora, nesse exato momento, a gente entra literalmente dentro do assunto que eu quero falar.
Claro, não deixando de agradecer a Deus e também a vocês, claro, que irão aqui estar assistindo essa mensagem, assistindo esse material que a gente está colocando aqui disponível para você. Lembrando que isso aqui é lição ainda, do nosso seminário Sebadelv para os nossos alunos. Pois é, lição. Na verdade, a gente pega o conteúdo de escatologia, apresenta para eles, e tem alguns assuntos que realmente a gente precisa dar uma enxugada, e, claro, poder passar para eles. Já que nós começamos a fazer isso em sala de aula ao vivo, eu também, claro, tenho feito aqui lições para ajudá-los, e é claro que a gente cobra deles, Essas lições, inclusive, pontuando as 7 igrejas da Ásia, faz parte do nosso rol de lições que foram apresentadas sobre escatologia 1, 2 e 3. Quando chegou no módulo 13, eu mesmo não estava aguentando mais falar, gente. Meu Deus do céu. Mas, enfim, é porque é muita informação. E, às vezes, de um livro para o outro, há muita repetição de fatos que já foram citados no primeiro livro. É por isso que eu preferia que fosse um livro só. Mas, enfim, não foi eu que fiz o livro, então a gente tem que respeitar quem fez. Bom, mas vamos ao que interessa. Como eu estava dizendo, agradecimento a Deus, agradecer a vocês também que nos acompanham aqui, dizendo que a companhia de vocês me fortalece. Mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, por favor, já pega esse dedo abençoado, já deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Aliás, fique comigo. Vai ser um prazer ter a tua companhia até o final. Ok? E, bom, a gente conta aí com o apoio também dos nossos irmãos que estão nos assistindo aqui na live. E vamos ao que interessa. Bom, a igreja que nós estamos pontuando hoje é a 5ª igreja do livro de Apocalipse, daquelas que fazem parte do rol das 7 igrejas da Ásia. Pois é. Pontuadas no capítulo de número 2 do livro de Apocalipse e também no capítulo de número 3, ou seja, os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse trata sobre as 7 igrejas da Ásia. Pois é. Eu estava fazendo uma observação sobre a região da Ásia. Quando a gente observa a Ásia atual, por exemplo, ela é gigantesca, Chega a ser assustadora de tão grande. E a Ásia daquele tempo já era grande, Ela automaticamente englobava todo o Império Romano. E veja bem, e muitos outros territórios além, claro. Só que veja bem, o rol das 7 igrejas são alocadas quase que numa mesma direção, em um pequeno pedaço da Ásia, literalmente, Aí dentro dela você pontua as 7 igrejas que foram escolhidas por Jesus para ter com ele um tete-a-tete. Pois é. E qual o motivo disso? O motivo é que essas igrejas estavam literalmente se comportando fora do padrão que foi estabelecido pelo cristianismo. Tirando aqui Esmirna e Filadélfia, que lutaram para permanecer no padrão centrado literalmente, e é claro, pelo fato de estarem alocados dentro dessa região, a região da Ásia, elas acabavam enfrentando as adversidades, literalmente com todas as outras. Claro, a igreja de hoje, por exemplo, a igreja de Sardes, essa que a gente vai pontuar aqui, não está escrito no seu contexto Bíblia que essa igreja ela tinha algum problema com o imperador. Não está escrito. Por quê? Quando você pontua a igreja de Tiátira, por exemplo, a igreja de Esmirna, por exemplo, você vai perceber que elas têm uma dificuldade na localidade com o chamado trono do imperador. Só que aqui na região de Sardes também havia o culto ao imperador. Pois é,
Ah, por quê? Porque o culto ao imperador, ele fazia parte do rol dessas 7 cidades e praticamente de todas as outras regiões da Ásia, com toda a propriedade, sobre as quais o Império Romano dominava. O culto era do imperador. Então, automaticamente, isso era visto em qualquer cidade, em qualquer local aonde o imperador literalmente quisesse colocar ali uma igreja, um trono para ele, enfim. Ele era o cara, ele era o dono, ele fazia o que ele quisesse. Ou, enfim, aliás, fazia o que ele queria. Bom, então essa é a realidade do que a gente vai pontuar aqui sobre a igreja de Sardes. Mas aí, é claro, né, eu sempre tenho aqui o apoio, principalmente indiscutível, da palavra, porque eu gosto de fazer isso pontuando a leitura da palavra, né? Tenho materiais de ajuda? Claro que tenho. Eu tenho aqui um livro que eu uso muito, que é o livro Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, que é uma apostila bem antiga. Tem um outro material também bem atual, né? Que é essa criança linda aqui, que é uma enciclopédia popular de profecia bíblica, muito bom, ótimo, ajuda bastante, tá? E é claro, não abro mão da minha Bíblia anotada, que me ajuda muito, 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 muito mesmo. Mas, independente disso, a gente prefere ainda ficar com isso aqui. Por que que eu prefiro ficar com a Bíblia? Veja bem, o motivo de ficar com a Bíblia é porque quando a gente pontua todos esses materiais de subsídio, de ajuda, né, a gente vai ver várias explicações. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma explicação na enciclopédia, eu tenho uma explicação aqui, tá, na apostila da Assembleia de Deus, e eu tenho uma explicação até mesmo na minha Bíblia anotada. E se você pontuar, são diferentes anotações. E aí o que que eu fiz? Eu peguei todas essas anotações, tá? Juntei todas elas em um pacote para trazer aqui para vocês. Claro, não deixando de lado a Bíblia Sagrada. Aí você pergunta, por que não deixando de lado a Bíblia? Porque quando eu pego a apostila aqui das Assembleias de Deus, eu vejo o autor falando sobre Sardes ou Sardo, colocando três parágrafos de apresentação. Ou seja, 3 parágrafos bem resumidos sobre o assunto. E ele traz para a gente, logo de início, o significado de sardo, pois dizendo que automaticamente sardo significa os que ficaram, os que permaneceram, ou seja, remanescente. E, claro, ao mesmo tempo fala sobre perdição, né? Sobre desvio, porque aí ele vai entrar dentro do conceito do significado de sardo. E aí, o que que a gente vê? A gente vê que muitos dos nossos, né, professores falam que não, porque Sardes, a igreja de Sardes, é a igreja desviada, é a igreja assim, a igreja sabe. Calma aí, vamos com calma, vamos entender o negócio direito, tá? Sardes tinha problema? Tinha. Todas as igrejas ali apresentadas e escolhidas tinham problema? Tinham. Pois é. E é claro, voltando para a explicação dele aqui, ele coloca que essa igreja, inclusive, né, inclusive, ela vai representar a igreja do tempo histórico, já no seu primeiro parágrafo. Aí no segundo parágrafo ele faz uma explicação sobre o texto, né? Onde o Senhor se apresenta como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele faz uma explicação sobre isso, colocando em evidência que, é claro, esses 7 Espíritos apresentados aqui, tá, automaticamente fala sobre a multiplicidade de abundância de vida que Jesus tinha para a sua igreja. Bom, interessante isso aqui. Legal. Só que no terceiro parágrafo ele já volta para aquela explicação, pois da igreja através do tempo. E é isso aqui que a gente precisa observar, porque alguns, né, principalmente quando se trata de escatologia, eu estava vendo esses dias, né, aquele famoso homem, aquele pastor que gosta, né, de podcasts e discutir com não sei quem, mas aí, né, o cara se mostra um conhecedor, tá, o doutor, e ele estava falando, inclusive, num podcast deste da vida aí,
sobre o arrebatamento da igreja. E, claro, ele estava pontuando com toda a propriedade, uma segurança asseada, que ele acredita que a igreja vai ser arrebatada na segunda metade da grande tribulação. E isso estava gerando um problema dentro do assunto, porque o próprio pastor, não sei se falou sério, né, que estava ali dirigindo, né, a reunião, o evento, sei lá o que, lá o programa, ele disse, bom, então eu estava pregando errado esse tempo todo, porque eu acredito no pré-tribulacionismo, né? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ver até a manifestação do anticristo, mas não vai entrar no seu reino. Pois é. E aí, ele não, com toda a propriedade, provando, né, mostrando, não, porque vai entrar na metade da grande tribulação. Pois é, só vai ser arrebatado na segunda metade, quando ele romper a aliança ali com Israel, pá, a igreja vai ser arrebatada. Bom, mas a Bíblia fala que o homem do pecado, ele ainda não se manifestou, porque existe um ser que o detém, que o impede, que é o Espírito Santo. Pois é. Aí fica difícil para entender esses pensamentos. Estou falando, escatologia é mega ultra super complicado, não é fácil. Tá? E claro, esses caras entram também para explicar sobre essa questão das 7 igrejas, dizendo que automaticamente elas não foram reais. Tá? Alguns chegam a dizer que são lendas, foram apenas motivos para Jesus ter uma mensagem alocadas para igrejas de época e, claro, centralizam, né, o assunto na igreja histórica, porque essa aqui vai representar a igreja do ano 1517 a 1750. O que aconteceu nisso aí? Eu vou te explicar daqui a pouco, pois é, porque eu preciso pontuar muito mais informações. Então, quando chegar na hora, eu explico isso aqui. Claro, não vou desconsiderar, porque eu entendo, eu li, inclusive no capítulo 2, no versículo 23 do livro de Apocalipse, que o que Jesus está fazendo era para que todas as igrejas tomassem conhecimento de que ele é quem conhece a mente e o coração, literalmente. E ele deixa muito claro para que todas as igrejas, eu estou repetindo porque isso aqui é uma base concreta, né, e absoluta do assunto que a gente está pontuando. Quando ele diz para que todas as igrejas, ele está dizendo no plural, ele não está dizendo para a igreja, né, de Tiátira, não, ele está dizendo para todas as igrejas, para que elas fiquem sabendo que eu conheço a mente e o coração. Eu sondo as mentes e os corações, literalmente. Jesus é fenomenal. Jesus é extraordinário. E o versículo 18 corrobora com isso que eu estou dizendo, porque ele diz, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Coisa linda demais. Pois é, esse é Jesus, que está pontuando uma mensagem que está sendo veiculada para aquela igreja, mas que tinha a intenção de alcançar todas as igrejas contemporâneas de seu tempo. Como eu disse, não eram apenas 7, haviam igrejas espalhadas por toda aquela região. Pois é, muitas outras igrejas. E as mensagens de Jesus alocadas àquelas igrejas serviriam, né, literalmente para todas as outras. E, claro, continuam servindo até em tempos atuais. Por quê, pastor? Porque o conteúdo dessa igreja se encaixou nesse período, alguém achou, e conseguiu encaixar nesse período de 1517 a 1750. Encaixou literalmente aqui dentro. É claro que todas as outras, elas vão ser encaixadas em períodos também. Alguém achou, alguém conseguiu fazer isso. Parabéns para eles. Pois é, e aí o que eu digo? Eu digo que isso é reflexo. Assim como Jesus usa as 7 igrejas como modelo e exemplo, automaticamente elas, como modelo e exemplo, passaram a ser reflexo através da história e atualmente continuam refletindo a mensagem de Jesus em tempos atuais. Pois é, será que existe em nosso tempo igrejas parecidas como a igreja de Sardo? Mortas literalmente, vivendo do passado? Claro que sim. Será que existe em pleno século em que estamos vivendo igrejas que trazem em si o bojo de Tiátira? Claro que sim.
com toda a propriedade. E é só olhar que você vai perceber que existe uma diferença absurda em muitas dessas igrejas. Inclusive as duas últimas que a gente vai pontuar, tá? Elas são contemporâneas no tempo e literalmente são contemporâneas em tempos atuais. Laodiceia e Filadélfia, Filadélfia ou Laodiceia, representam a igreja do século em que nós estamos vivendo com toda a propriedade. Mas reflexo, como eu disse, a gente vê de todas elas em pleno século. Ok? Pois bem, dada aí a nossa prévia, a gente vai para o assunto. Como eu disse para vocês, eu fiz aqui, né, uma observação, pontuando aí, claro, todo esse material que foi colocado, né, para mim, lembrando que eu ainda tenho o material do livro que foi aplicado em sala de aula. Só que ao ler o material do livro, pois é, eu automaticamente resumi o assunto, porque existe uma série de explicações fora, lá longe, lá não sei aonde. Aí eu não gosto disso. Eu gosto de uma coisa sucinta e objetiva. Tá bom? Então vamos lá. A igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de número 1 a 6. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. Pois é. Bom, aí o que nós descobrimos aí por meio de toda essa pesquisa? Que a igreja de Sardes, tá, literalmente vai receber uma carta onde o Senhor vai estar literalmente chamando a atenção dessa igreja de forma, pois é, dura. Pois é. Mas vamos lá. Sardo era a capital, estou me referindo à cidade. Sardo era a capital do antigo reino da Líbia. O contexto da história diz que Sardo ou Sardes era a capital do antigo reino da Líbia. Pois é. E situava-se, segundo alguns historiadores, cerca de 48 quilômetros ao sul, ou do sul de Tiátira. Pois é. A gente chegou a pontuar aqui que a mais distante entre essas igrejas situava-se cerca de 90 quilômetros de distância. As outras vão caindo entre 80, vai caindo para 70, vai caindo para 56, vai caindo até para 46 quilômetros de diferença entre elas. E é claro que isso aqui mexe um pouco com a cabeça, porque alguns falam assim, cerca de 80 quilômetros de distância. Aí você pega outro historiador que diz assim, cerca de 48 quilômetros de distância. Calma aí, eu preciso analisar essa distância. Eu estou pontuando distância de uma igreja para outra, ou estou pontuando a região de uma para outra? Porque se eu estiver colocando a região de uma para outra, é claro que essa quilometragem vai diminuir. Mas se eu estiver colocando de uma igreja para outra, é claro que essa quilometragem vai aumentar. Óbvio, é simples assim. Só que isso aqui precisa ser bem esclarecido, porque senão dá nó na cabeça do aluno, dá nó na cabeça dos irmãos. E aí fica uma coisa meio espalhafatosa. Geralmente, quando eu estou pontuando história e eu preciso tratar com datas, né? E eu vejo que de uma Bíblia para outra existe datas totalmente diferentes no contexto histórico. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, quando a gente pontua o retorno do cativeiro, pois é, tem gente que diz que o retorno acontece em 539, olha só, 539, já outros dizem não, 538, já tem outros que dizem assim, foi em 537, aí tem outros que dizem assim, não, foi 536, aí calma aí, meu querido, que época aconteceu o retorno, literalmente? Aí o que é que eu falo? Falo para os alunos, aí a gente trabalha com datas aproximadas, entre 539 a 536. Pronto, resolveu o problema. Trabalhamos com datas aproximadas. Até no conceito secular também a gente vê datas aproximadas. Pois é, então é importante pontuar esses detalhes. E quando se trata das quilometragens, é a mesma coisa em relação
as cartas. Então eu não vou ficar aqui preso a quantos quilômetros tinha, de fato deixava de ter, ok? Porque, como eu disse aqui, de uma região para outra você vai ter uma quilometragem menor, mas de uma igreja para outra você vai ter uma quilometragem maior. Enfim, voltando ao nosso assunto, vamos lá. Bom, sim, eu cheguei a pontuar dizendo que dentro dessa região, tá, também tinha o culto ao imperador, embora não apareça no contexto das escrituras, mas aquela região também dava lugar, cedia lugar ao famoso culto do imperador. O historiador diz que o templo, ou o famoso culto, né, do imperador, também era visto dentro dessa localidade, assim como também era visto em outras cidades com toda a propriedade. E ele chega a dizer que o culto ao imperador dentro da região de Sardes era muito forte. Pois é, quando a gente pontua Esmirna, era um local onde o imperador era mais adorado, até mais do que na cidade de Pérgamos, até mais do que lá. Pois é que essa região era totalmente dominada pela idolatria. Os deuses pareciam flutuar na área ali com toda a propriedade. Então Esmirna conseguia ser mais do que essa cidade. Só que aqui na região de Sardes, o que a gente descobre? Que o culto ao imperador também era muito forte. Pois é, tinha literalmente uma força assustadora. Amém? Então vamos lá, continuando. Bom, quanto à igreja, pois é, que está alocada ali dentro, a gente já descobre aqui duas realidades quanto àquela igreja. Pois é, lembrando que o significado, né, de Sardes, como já foi dito aqui, representa, né, os que escapam, os remanescentes, e por fim, o significado para a igreja é totalmente diferente. Porque o significado para a igreja é a igreja morta, literalmente. Então, o significado de Sardes é a igreja morta. E eu falei aqui que duas realidades se destacam dentro dessa igreja. Quais são? Vamos lá. Pareciam vivos, mas estavam mortos. Pois é, essa é a primeira realidade. Pareciam vivos, mas estavam mortos. Aí você pergunta, mortos como? Mortos fisicamente? Cadáveres? Não, calma aí. Sim, posso até dizer que cadáveres, mas vamos lá. A morte era que eles estavam, veja bem, desprovidos de vida espiritual. Logo subtende-se que era uma morte espiritual. Pois é, ou mortos espiritualmente, literalmente, com toda a propriedade. Bom, mas nem todos. O segundo ponto é que nem todos estavam literalmente mortos. Haviam os remanescentes. Haviam aqueles que, por causa do seu amor a Jesus, se mantiveram firmes. Pois é, esses são os poucos. E eu chego até a dizer que foi por causa desses que o Senhor Jesus dirigiu sua mensagem para aquela igreja para chamar ela a atenção. Pois é, com toda a propriedade. Ok? Foi por causa destes que Jesus insere no seu relatório, tá, de conserto e advertência à igreja de Sardo. Pois é. Bom, vimos aqui um detalhe histórico, né? Será que teria mais algum sobre essa região? Pois bem, vamos lá.
Sardes, segundo alguns, a gente já colocou aqui, significa os que ficaram ou simplesmente os remanescentes. Estou apenas pontuando o que já foi dito. Segundo a história, pois é, tem mais história, né? Os sardensianos, vamos lá, esses elementos eram muito apegados às tradições. Olha que coisa, apegado às tradições, apegados ao passado, literalmente. Eles eram tão apegados ao passado, muito mais do que o presente, que o historiador chega a dizer que eles viviam da reputação notória de um antigo monarca daquela região, que foi o rei Croesus. Pois é, eles eram apegados ao passado, apegados à lembrança desse rei. Eles viviam da reputação dos passados. Pois é, viviam de lembranças. Meu Deus do céu, será que a igreja de Sardo está vivendo da mesma vibe? Vamos lá, vamos descobrir. Pois é, por que Jesus vem a essa igreja? Uma igreja dentro de uma localidade que vive apegada ao passado, que vive das tradições passadas, que vive da reputação de outros que já passaram. Ou seja, não estão preocupadas com a sua própria reputação em tempos para eles atuais. Pois é, interessante. Bom, aí o historiador mais uma vez diz assim, que a lendária população traziam a reputação e a notoriedade desse rei para viverem no seu tempo. Bom, e o que se pode notar é que, de fato, isto estava deixando a igreja de Sardos viver do mesmo jeito. Calma aí. Então, a igreja de Sardo também estava apegada ao passado, estava vivendo da reputação de líderes passados. Que isso, gente? É mais ou menos como aquilo, né? Os crentes saudosistas. Poxa, no meu tempo não era assim, no meu tempo não acontecia isso, era uma glória, era isso, era aquilo, não era assim. Hoje está tudo bagunçado, olha como é que os crentes estão, e que não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. A Bíblia é tão linda, né? Eis que tudo se fez novo. E vamos ser sinceros, irmão, quem vive de passado é museu. Meu irmão, o que Deus operou no passado, Deus não é obrigado a operar hoje, não. Isso não quer dizer que ele mudou, ele é o mesmo. Se ele quiser operar, ele vai operar. E daí? Ah, não, viver de passado, irmão. Os crentes de Sardo vivendo de passado, vivendo da reputação de outros que passaram, de outras coisas que aconteceram, copiando o modelo da própria população que vivia da reputação passada. Que isso? Pelo amor de Deus, isso aqui chama a atenção de Jesus. Calma aí. O povo não está se lembrando daquilo que foi ensinado. O povo não está entrando dentro daquilo que foi pontuado. A mensagem que foi pregada para eles está sendo deixada de lado, porque a mensagem é atual e ela se torna nova a cada dia. Mas eles preferem viver de passado, da lembrança passada. Calma aí. Tem nome de que está vivo, está parecendo que está vivo, está todo mundo bonitinho, mas dentro de si estão mortos. Sepulcros caiados, literalmente. Que isso? Meu Deus. Tempos atuais, será que a gente tem dentro da igreja crentes vivendo como se estivessem mortos? Claro que temos. Temos até igrejas ditas vivas, mas estão mortas literalmente. E sabe o que é interessante a gente notar? É que dentro dessas igrejas a gente já não vê mais o agir do Espírito Santo. A gente já não vê mais aquela glória, sabe, sendo manifestada. E aí os homens têm que ficar inventando papagaiada para atrair a atenção do povo. Eu estava vendo bem esse vídeo é bem antigo, né? Do cara que botou um guindaste dentro da igreja e ele dentro de uma plataforma sendo puxada pelo guindaste. Pois é, a plataforma caiu, quebrou e ele caiu. Que bonito. Aí inventar papagaiada dentro da igreja, pelo amor de Deus. O outro que aparece dentro da igreja vestido de chapolim, vestido de não sei o quê. Gente, sangue de Jesus tem poder.
Isso é papagaiada. O que é isso? A igreja que já não tem mais a unção, não tem mais a graça, não tem mais a manifestação. São crentes Laodiceia, literalmente, frias, literalmente. Fria não, morna, né? Parece que é crente, parece que está vivo, mas não é. Pois é, porque você não é quem crente nem frio, é morno. Pois é, está muito parecido com isso aqui. Né? Viver de passado, pelo amor de Deus. Tem sim, tem sim. Tem que inventar, eu vou entrar com salto alto para dar uma, né, uma mudada no ambiente. Sangue de Jesus tem poder, mano. Vigia, pelo amor de Deus. Tá? Então a mensagem, literalmente, para essa igreja é que ela estava morta espiritualmente, precisava, né, entender que Jesus, ele é aquele que tem literalmente vida e vida em abundância. Como eu disse, essa igreja aqui, ela também é um reflexo, como as outras o eram. E aí eu chego dentro daquele ponto, né, que ele pontua, fala sobre o contexto, história. O que aconteceu em 517 a 1550? Bom, nós temos aí o auge, literalmente, dos reformadores. Né? Qual era a pregação dos reformadores? Eles pregavam contra o pecado, mas pregavam contra uma igreja que estava morta espiritualmente. E a intenção deles era fazer com que essa igreja morta voltasse a viver. Pois é. E eles pontuam literalmente a mensagem voltada, veiculada para uma igreja pura, uma igreja sem mistura. Né? Uma igreja que não ficasse apegada à tradição nem apegada ao passado, porque a igreja histórica, ela se apegou ao passado, ela se apegou às tradições, ela deixou que o espírito saísse e o pecado, a idolatria entrou, a ganância entrou. Os homens, os líderes espirituais se perverteram, se permitiram entrar dentro de algo que não existe na Bíblia. E aí pontuam a tradição com a mesma autoridade que a Bíblia, pontuam vários conceitos e deixam a Bíblia de lado, deixam a mensagem de lado, como os crentes de Sardo deixaram, para viver de passado, para viver de tradição. E os reformadores entram justamente para mudar esse contexto negativo. Pois é. Então, esse é o período, esse é o reflexo, literalmente. Ok? Histórico. Bom, eu acho que eu não preciso nem pontuar mais nada sobre isso. Ok? Muito bem. Sardes seria reflexo para a igreja do seu tempo, reflexo para a igreja, né, histórica e reflexo para a igreja dos tempos atuais. Tá? Por quê? Porque o versículo de número 1 da leitura bíblica, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? E as 7 estrelas. Como foi traduzido aqui pela apostila teológica das Assembleias de Deus, falando sobre o mesmo ter automaticamente, deixa eu repetir para vocês aqui, né? Aquele que tem os 7 espíritos, denotando assim multiplicidade, olha isso aqui, multiplicidade e abundância de vida para uma igreja decadente e agonizante. Sim, de fato, a igreja de Sardes estava vivendo isso literalmente. Estava em decadência e estava literalmente agonizando. Agora a pergunta é, quem é que estava agonizando lá dentro? Os que eram ávidos a viverem da reputação passada ou aqueles que queriam uma mudança? Pois é, os remanescentes estavam pedindo mudança. Então eles agonizavam. Porque o crente de verdade, quando vê a bagunça, ele luta para que as coisas mudem. Ele chora, ele se agonia, ele quer ver Deus agir. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso que o autor quis colocar aqui. Porém, um detalhe que ele coloca mais, ele diz aqui o seguinte: a maneira de Jesus dirigir-se a cada igreja das 7, olha só, a cada igreja das 7, revela muito do estado de quem? Delas. E da necessidade de quem? Delas. Ok? E da oportunidade para quem? Para elas, dada por quem? Por ele, meu Deus, para que as mesmas pudessem aproveitar a mensagem e voltar literalmente a se posicionarem, né?
se posicionarem. Meu Deus do céu. Uau, Deus é tremendo. Ok? Muito bem. Dando continuidade aqui, livro de Apocalipse. Vamos lá, vamos ver. Temos mais coisas aqui para pontuar para vocês. Vem, meu filho, vamos embora. Capítulo de número 3. Vamos lá. E ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, meu Deus do céu. Conheço as obras que você realiza. Olha só, que você tem fama de que está vivo, mas está morto. Bonito isso aqui, né? Que é isso, pastor? Tem fama de que está vivo, mas está morto. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as obras de vocês. Agora, 7 Espíritos. Aí o autor coloca para a gente esse significado interessante. Claro que se eu fosse pontuar aqui sobre o 7, a gente ia ficar aqui umas 2 horas, né? Porque o 7 na Bíblia ele é muito expressivo, né? Ele é muito significativo. Como assim? Por exemplo, você pega logo no início da criação, a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Eu costumo até dizer que ele no 7º dia ele criou o descanso, né? Pois é. Por que Deus faz isso? Porque o 7 passou a representar literalmente aquele dia de santa convocação, de renovação, de busca, de restauração. Pois é, era o dia em que o povo descansava do trabalho físico e ia automaticamente renovar os seus votos com o Senhor, renovar a sua espiritualidade. E, claro, por isso passou a ser um dia especial para Deus. Claro que pontuando ainda dentro da Bíblia, eu descobri que o 7 é muito mais que perfeição, o número de Deus. Ele representa promessa, ele representa descendência, porque é um número bastante expressivo. Claro, estou pontuando a numerologia bíblica e não a mundana, que é totalmente mística, né? Não. Mas aí, claro, isso aqui é só para você ter uma ideia da pontualidade do número 7. Quando a gente chega no livro de Isaías, no capítulo de número 11, a gente vai ver as 7 qualidades, né? Que o Senhor Jesus possui. E ali, muito claro, o profeta diz: espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, pois é, de inteligência. E aí você tem uma série de apresentações para o que Jesus é de fato. Só que agora no livro de Apocalipse ele está dizendo aquele que tem os 7 Espíritos, né? Aquele que tem as 7 qualidades, ou aquele, como diz o cara aqui, que tem a multiplicidade de vida e vida com abundância, ok? É muito expressivo o 7. Então deixa eu parar por aqui, porque senão eu já falei que a gente ia ficar umas 2 horas falando sobre o 7, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. E é claro, o livro de Apocalipse por si só, ele fala muito sobre o 7. É 7 anjos, é 7 estrelas, é 7 castiçal, é 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, tem até 7 trovões que não foram revelados. Pois é, o número 7 está muito expressivo. Pois é, vamos lá, voltando para cá. Versículo de número 2. Fique vigiando e fortaleça, olha só, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, coisa bonita. Um detalhe importante que eu vejo aqui, eu já pontuei, volto a pontuar, é que quando o Senhor se dirige para a igreja da região, a carta ela vai destinada ao líder, ao anjo da igreja. Então perceba que aqui muito claramente o texto está indo diretamente para o anjo da igreja. Ele é o responsável, ele é o líder, é ele que vai pontuar para a igreja o ensinamento. E quando o Senhor Jesus diz que tem nome de que está vivo e quem está morto, a mesma forma como ele estava, a igreja estava. E ele tem a obrigação de alertar no versículo de número 2, como diz aqui, fique vigiando e fortaleça o restante. O Senhor Jesus está falando com ele, vigia, tá? Fica atento e fortaleça o restante que estava para morrer. Não morreram ainda. Não perderam a espiritualidade ainda, mas diante da situação,
pode acontecer que eles venham morrer espiritualmente. Então ajuda esses, fortaleça eles, para que eles também não morram espiritualmente. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Olhei e observei que as obras que você realiza não são íntegras, não são verdadeiras. Pois é, são obras o quê? São falsas, são mentirosas, são obras dadas ao acaso, não são obras íntegras, verdadeiras, concretas, não são. Meu Deus do céu, Jesus está sendo duro com essa igreja, está sendo. Verifiquei que as obras de vocês, que vocês realizam, não são íntegras. Se, pois, olha só, versículo 3, lembrem-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Lembra do que vocês ouviram, lembra do que vocês receberam. Sabe isso aqui me faz lembrar? Isso aqui me faz lembrar Paulo alertando os crentes da Galácia. Vocês receberam uma mensagem verdadeira, uma mensagem concreta, uma mensagem de salvação, e automaticamente isso está sendo deturpado por quem? Por aqueles que estão aí dentro se dizendo crentes, tá? Obrigando vocês a praticarem o que vocês não estão acostumados a praticar, obrigando vocês a serem o que vocês não são obrigados a serem. O que? Judeus, vocês são gentios. Vocês não são judeu, vocês não têm que praticar a lei, vocês não têm que se circuncidar, vocês não têm que fazer nada disso, vocês não precisam disso, porque a circuncisão exigida agora não é no prepúcio, é no coração. Ai, ui, que isso! Pois é, da mesma forma que estavam tentando perverter o rebanho da Galácia, pois é, aí o Senhor traz aqui algo parecido, eles estavam para morrer. Então avisa eles antes que eles morram e lembra eles, que coisa bonita, né? Do que vocês receberam, de que vocês ouviram, guardem e arrependam-se. Arrependam-se, pelo amor de Deus. É claro que o Senhor está dizendo, arrepende-te. Tudo começa contigo, pois é. Tem que começar com você. Ah, mas pastor, calma aí, veja bem. O Senhor parece que está falando com o anjo da igreja, não está falando com a igreja. Se ele está falando com o anjo da igreja, a igreja é o reflexo dele, do anjo. Se ele errou, a igreja erra. Se ele cai, a igreja cai. Se ele peca, a igreja peca. Então, meu filho, não tem jeito. Primeiro tem que consertar o líder, para depois consertar a igreja. Ué, mas não foi assim? Zorobabel está voltando para casa. Josué está com ele, sacerdote. Aí chegam lá, o povo começa a olhar para trás, esquece a obra, eles manejam, quer dizer, maneiram, né? Líderes fracos, líderes sem autoridade. Não chamaram a atenção do povo. Gente, olha só. Mas o Senhor falou, não, primeiro casa pra gente. Líder sem autoridade. O que vai acontecer? Deus vai agir, vai dar uma cipuada nos dois, vai mandar os dois tomar vergonha na cara, assumir o papel de líderes. Você é líder do povo, você governa o povo, você é sacerdote, você tem que agilizar a espiritualidade do povo, tá? E aí vai dirigir o povo. Aí sim, Deus conserta primeiro a cabeça, para depois consertar o corpo. É o que está acontecendo com a igreja de Sardes, literalmente. O líder está apanhando por causa da igreja que está morrendo, tem nome de que está viva, mas está morta, assim como ele tem nome de que está vivo, mas está morto. Ambos precisam voltarem a viver. Pois é, simples assim. Bom, e aí? Mas tem aí, versículo 4, né? Tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Lindo demais. Mas aí dentro tem umas poucas pessoas que não se contaminaram, pois é. E esses que não se contaminaram, o que o texto diz para eles? Olha só. Eles não sujaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Está no texto. Eles andarão comigo, vestidos de branco, porque foram dignas. Uau! Jesus está achando dentro de uma igreja perdida crentes dignos, que não se perverteram e não ficaram morrendo na lembrança passada de reputação de quem já passou.
Pois é, o Senhor está chamando essas pessoas de dignas. O Senhor está dizendo que o que vencer, no versículo 5, será assim vestido de branco, e de modo nenhum o Senhor vai apagar o seu nome do livro da vida. Pois é, meu Deus do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui me faz lembrar também um episódio, né? Quando Moisés, ele vê Deus irado com o povo, dizendo que vai destruir o povo e dele vai fazer uma nova nação. Aí ele diz, não, Senhor, não faz isso. Porque se o Senhor vai fazer isso, então o Senhor risca o meu nome do livro que eu sei que o Senhor tem aí. Pois é. Ousadia, né? Pois é. Então, a lição que a gente extrai daqui, né? Nós observamos aqui, com toda a propriedade, o Senhor Jesus se apresentando como aquele que sonda, que conhece, que sabe, mas ao mesmo tempo chamando a atenção daqueles que aparentavam uma coisa, mas na verdade eram outras. Pois é. E, claro, com toda a propriedade, ele também chama a atenção desses para se arrependerem, para voltarem literalmente, porque arrependidos e se voltando para o Senhor poderiam viver literalmente. Mas o Senhor também lembra daqueles que foram fiéis permaneceram em meio às adversidades, mesmo sabendo que a região da Ásia toda, de modo geral, tinha um culto destinado ao imperador, tinham deuses adversos, tinha uma série de coisas que poderiam contaminar a hegemonia do sagrado literalmente. Mas esses lá dentro permaneceram fiéis, guardando o que receberam. Foi um alerta de Jesus. Esses remanescentes estavam guardando. E esses remanescentes passaram a serem vistos como dignos e andariam com o Senhor, porque não sujaram suas vestes. A lição serve com toda a propriedade para todos nós. Precisamos manter as vestes limpas diante desse mundo tenebroso. E viver de passado somos eu. Não é coisa para crente, não. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Não esqueça, seu like é importante. Beijo no coração e até a próxima.